Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. As nossas crianças poderão sair nesse momento para as suas salas. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Tivemos uma manhã abençoada. Eu quero incentivar os pais a estarem participando do tema específico. Está muito alto ou está muito baixo? Pode baixar um pouquinho a frente aqui. Fala lá em cima que eu não estou entendendo. E um tema específico para a criação de filhos. E eu tenho certeza que tem sido dias em que o Espírito Santo tem se revelado a nós de uma forma toda especial. A igreja precisa e deve fazer a diferença no meio da sociedade. Como discípulos de Jesus, nós precisamos assumir um papel de responsabilidade no meio da nossa família, nas repartições públicas, nas faculdades, nas escolas, e a gente tem procurado buscar na palavra de Deus a todo instante para que isso ocorra no meio da igreja. Nós somos a Bíblia que o mundo tem lido. Eles olham para nós, obrigado, e eles irão então ler as Escrituras através da maneira como nós agimos. E o Senhor tem colocado no nosso coração para que durante alguns dias, e hoje pela manhã eu disse isso, eu não vou ter pressa em acabar essa epístola de Tiago, porque ela é um manual prático para a caminhada cristã. E eu queria que você se comprometesse consigo mesmo. Às vezes a gente acha que está fazendo bem para Deus, né? A gente acha que ler a Bíblia, Deus vai ficar feliz. Na verdade, quem precisa ler a Bíblia somos nós. Quem precisa se alimentar somos nós. E eu queria que você fizesse um compromisso consigo mesmo, de estudar Tiago, de parar um bom tempo na leitura, pedir para que, através de um versículo, o Senhor possa falar com você o dia todo. E é isso que tem acontecido. Nós temos feito essa leitura diariamente em casa, eu e Carla, orando, e o Senhor tem colocado pessoas em nosso coração para que a gente vá intercedendo. E é interessante que algumas das coisas que a gente vai conversando ao longo dos dias, nós percebemos Deus permitindo situações que a gente falha, né? Dia atrás eu vim aqui, todo feliz que praticamente uns 4 ou 5 anos eu tinha seguro no carro e nunca tinha usado. Aí eu estou lá em Campinas e vim aqui, falei, olha que bênção. 4 anos sem pagar seguro, glória a Deus. E aí eu acordo com 10 ligações da Carla, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ela diz assim, bati o carro. E aí é lógico, né? Eu estou aprendendo, eu perguntei como que ela estava, como que a Rebeca estava, mas a vontade era perguntar, e o carro? Mas eu aprendi no curso, aprendi aí por aí. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Liga para o seguro. Doido para ver o estrago. Estou tranquilo, não precisa ficar apavorado. Calma. Vai lá, resolve, o seguro paga. E a gente vai percebendo que Deus coloca
as situações para ver, né? Vamos ver como é que está meu filho. E Tiago é essa carta maravilhosa que a gente tem experimentado, e eu queria que o Senhor pudesse falar ao longo desses dias. Nós vamos ter outros pastores ministrando, irmãos ministrando aqui. Pela manhã eu esqueci de comunicar, mas sexta-feira agora, próxima, nós teremos o pastor Wellington Luiz, lá de São Paulo, um homem muito conhecido por nós, um homem usado por Deus. E ele vai pregar aquilo que Deus colocar no coração dele. Eu me comprometi com Deus a pregar em Tiago, até terminar. Para você ter ideia, hoje eu preguei quase 1 hora cedo e a gente foi só até o verso de número 5 de Tiago. Porque quanto mais a gente vai cavucando, mais coisas vão saindo e mais a gente vai aprendendo. E eu queria que fosse esse tempo precioso para a gente melhorar como cristão, porque os dias vão passando e parece que a tendência é piorar. A gente vê a sociedade cada vez pior. A gente vê ao nosso derredor situações cada vez piores acontecendo. E nós, como testemunhas de Cristo, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos, se a gente não fizer nada, às vezes já está bom. Só de não atrapalhar o irmão, só de não ser empecilho para alguém já está bom. E Tiago tem falado isso conosco. Mas antes da gente poder ler as Escrituras, eu queria que você curvasse sua cabeça mais uma vez. Essa oração ela é individual, ela não é coletiva, é você e Deus. E eu quero te aconselhar nessa hora a fazer uma pergunta, ser ousado diante de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite? O que o Senhor quer que eu mude a partir desta noite? O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos permitir que a nossa mente seja transformada por esse mundo, sejamos moldados por esse mundo. Eu queria que nessa noite você fosse sincero ao Senhor, dizendo assim: Senhor, aquilo que eu aprender, aquilo que o Senhor falar comigo, eu quero obedecer. Me ajude a te obedecer. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e humildemente nós nos colocamos nessa hora, apenas como instrumentos nas Tuas mãos. A palavra é Tua, a orientação é Tua, a vontade é Tua, Senhor. Nós apenas queremos dizer, assim como um dia Samuel foi orientado a dizer: fala porque o teu servo ouve, nós possamos dizer da mesma maneira: fala porque o teu servo, a tua serva te ouve nessa noite, Pai. Que a compreensão venha do Espírito Santo, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos nessa noite, e que a compreensão também desça para o cerne dos nossos sentimentos, do nosso coração, e sendo aquecida pelo Espírito Santo da verdade, ela mude a nossa maneira de viver, o nosso falar, as nossas atitudes, o nosso abraço, o nosso olhar, que o mundo possa ser testemunha daquilo que o Senhor fez em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Para a gente ter um pano de fundo a respeito de Tiago, esse Tiago, ele é o irmão de Jesus. Essa epístola, que tem por nome Epístola do Apóstolo São Tiago, esse Tiago, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 7, para você perceber quem é esse Tiago. Esse Tiago é o de João 7,5. Vamos ler aqui na tela junto, que agora arrumou ali. 1, 2, 3.
pois nem seus irmãos criam nele. Esse é o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que durante a vida de Jesus, o ministério de Jesus, Tiago não cria em Jesus. Tem uma coisa boa e uma mais ou menos aqui, porque às vezes a gente quer converter um parente à força, né? A gente quer convencer de qualquer jeito. E eu não vejo Jesus forçando a sua família a acreditar nele. Eu não vejo Jesus se esforçando para dizer que ele era o Filho de Deus. É tanto que na Galiléia é o lugar que Jesus menos fez milagre. E tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. E essa é a prova de que Jesus não se preocupou com a sua família porque tinha um momento certo. E eu queria dizer para você que tem orado por algum parente, pela conversão, talvez do esposo, da esposa, do filho, de um amigo. Eu quero te dizer que a minha e a sua palavra não irá convencer ninguém. Quem convence, assim como convenceu Tiago, é o Espírito Santo de Deus, porque é papel dele convencer o homem do seu pecado, da sua maldade, da sua maneira de viver. E voltando, só para a gente ter esse entendimento de quem era esse Tiago, é esse aí, irmão de Jesus, não creu em Jesus durante o seu ministério, mas a história vai nos dizer que esse Tiago, esse apóstolo Tiago, seus joelhos são como de camelos. Quem olhava os seus joelhos pareciam joelhos de camelo. Tamanha era a sua intimidade de oração com Deus. Após o Pentecoste, após a descida do Espírito Santo de Deus, a transformação desse homem é tamanha, que essa carta vai mostrar exatamente aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte. As palavras de Tiago são palavras duras, pesadas, mas são palavras de alguém que aprendeu com o mestre. Ele não viveu lá atrás, mas quando ele teve a oportunidade, ele cumpriu o ministério que Cristo tinha na vida dele. Interessante isso. E como toda carta há um remetente, há um destinatário, de vez em quando chega uma carta do Detran lá em casa, mas eu gelo. O que eu fiz agora, Senhor? Que multa é essa? Fiquei sabendo que o Júnior testemunhou da multa hoje, né? De vez em quando chegam uns remetentes lá, escrito Detran, escrito com a tarja vermelha. Queridos, Tiago se apresenta, porque aqui é uma carta. Acompanhe na sua Bíblia que o primeiro versículo do primeiro capítulo, ele se apresenta, ele diz quem é o remetente dessa carta, e ele diz: Tiago, nós já sabemos que é o Tiago, meio-irmão de Jesus, e ele vai então dizer quem é o remetente. Ele vai se apresentar primeiro dizendo: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Tiago, nesse momento, ele até poderia usar o seu sobrenome, ou as características de ser filho, irmão de Jesus, mas ele usa uma palavra que para nós, para o nosso entendimento, para a nossa cultura, essa palavra servo, ela tem o mesmo significado de escravo, e ele se coloca como escravo de Deus, como escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia muito bem dizer assim, servo de Deus e irmão de Jesus Cristo. Mas ele entende agora quem é Jesus na vida dele, ele entende que agora Cristo é o Senhor da sua vida, Cristo é o dono da sua vida, e ele se coloca como escravo do Senhor, ou seja, não esse escravo que nós aprendemos nos livros de história, que eram submissos aos senhores, e eles não tinham vontade própria, eles não tinham liberdade, eles eram algemados, eles eram maltratados, mas Tiago se coloca na submissão da vontade de Deus,
E é maravilhoso o Evangelho porque nós não vemos esse Deus se apresentando como um Senhor que ordena, que manda, que prende, que manda matar. A gente percebe um Deus de amor que olha para aqueles que são servos e diz assim: hoje eu já não faço vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Eu chamo vocês de filhos, porque vocês aceitaram o meu Filho Jesus Cristo. É interessante nós vermos Tiago se colocar como servo do Senhor, servo de Cristo, mas perceber que o Evangelho agora faz dele um amigo de Jesus, um amigo de Deus. E eu queria dizer nessa noite, com muita alegria no meu coração, que nós temos o nosso Deus e Pai, e podemos chamar Ele de Senhor, podemos chamar Ele de Deus, e Ele vai olhar para nós e vai nos chamar de filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, eu não estou dizendo que você não deva correr atrás dos seus estudos para fazer mestrados, doutorados, de forma nenhuma. Eu só quero te dizer que o maior título que nós podemos ter, que o homem pode alcançar, ele não é pago por reais, por dólares, ele já foi pago pelo sangue na cruz do Calvário, e hoje nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Senhor. E aí Tiago vai dizer para quem ele está dirigindo essa carta, e ele então cita para as 12 tribos que andam dispersas. Essas 12 tribos vão simbolizar o povo de Deus, os cristãos que foram perseguidos e eles precisaram fugir para aldeias, para cidades, para lugares distantes, porque a perseguição é tamanha que eles não têm liberdade de poder expressar a sua fé, a sua alegria em servir ao Senhor, e esse povo está disperso. Mas, queridos, uma das coisas que nos chamam a atenção a respeito dessa carta, e você vai perceber nessa noite, nós queremos apresentar de uma maneira muito objetiva, é que Tiago vai trazer palavras que ele aprendeu no Sermão do Monte, na vida de Jesus. Nós percebemos as grandes empresas pesquisando, gastando bilhões de dólares para achar uma receita, uma pílula da felicidade, e eles ainda não encontraram. Então eles fazem o quê? A cultura ao nosso derredor, ela diz assim: olha, quando você tiver alguma coisa, você então será feliz. Essa cultura mostra que um casamento vai fazer você feliz, e os que são casados aqui, ou os que já passaram por experiências do casamento, vai saber que alguns vão até dizer assim: eu piorei foi muito depois que eu casei, porque eu achava que era um príncipe, mas eu casei foi com o cavalo. E a mulher vai olhar e falar assim, o homem vai olhar e falar: cadê aquela princesa bonita? Ela se tornou uma bruxa. E pessoas passam pelas mais dificuldades na vida, porque depositaram a expectativa da sua felicidade num casamento ou em alguma coisa. Então o mundo diz assim, a moçada diz assim: olha, quando nós tivermos um carro 0 quilômetro, quando a gente tiver um carro com X de características, nós seremos felizes. E aí quando você cai na desilusão, na frustração, porque coisas, objetos, eles podem mostrar que aquilo trará felicidade, mas a gente percebe que as coisas não trazem felicidade, coisas não trazem felicidades. Posição social não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. E Tiago vai nos dizer aquilo que deverá ser na nossa vida motivo de alegria e felicidade. E o versículo de número 2 é um espanto para a gente, porque o Evangelho é contra a cultura. E ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria
passardes por várias provações. Que isso? Como assim ter alegria no meio da prova, no meio da dificuldade? Como assim, apóstolo Tiago? Como assim, meu irmão? E ele vai nos apresentar novamente a essas igrejas, a esses irmãos, o verdadeiro motivo da nossa felicidade, porque nós estamos passando. O versículo número 2 diz que é passar, não é fixar. Hoje você pode estar passando por uma dificuldade. Talvez você tenha entrado nesse ambiente passando por uma terrível dificuldade na sua vida. Eu quero te dizer que vai passar, em nome de Jesus. Você não vai ficar nessa dificuldade, mas enquanto você estiver nela, você recebe uma orientação nessa noite dizendo: olha, tende alegria por isso. Você precisa se alegrar pelo momento até difícil que você está passando. Sabe por quê? Porque esses momentos produzirão na nossa vida características do verdadeiro cristão. Eu citei alguns exemplos hoje pela manhã e talvez alguns de vocês que estejam aqui à noite passaram há 2 anos atrás por aquela terrível enchente. Teve famílias que perderam absolutamente tudo o que tinham. A água não respeitou o número da casa. A água não respeitou o sobrenome das pessoas. Ela simplesmente chegou. E é tão interessante que todo mundo falava assim: não, para cima disso não vai subir. Nunca subiu desse jeito. E de repente a água veio, invadiu, destruiu. E a gente percebeu aqueles que tiveram condições de enfrentar essa situação. Teve aqueles que desanimaram, que ficaram desgostosos de tudo. Mas tiveram aqueles que olharam para cima. Teve aqueles que relembraram da promessa de Deus para a vida deles. E eles ergueram a cabeça e estão reconstruindo. E nós temos, eu citei que alguns dias atrás, conversando com uma dessas pessoas que passaram por isso, que Deus havia dito para ela. Ela havia recebido uma palavra que passaria por um vendaval na sua vida. E ela estava testemunhando, ela disse: pastor, o que Deus fez com as nossas vidas após isso é muito melhor do que nós tínhamos lá atrás, porque nós confiamos na palavra de Deus. Você pode ter certeza que Deus vai te avisar o dia da luta e o dia da prova. As lutas, as dificuldades, as provas que o Senhor nos envia, Ele avisa antes, o Senhor nos dá sinais daquilo que Ele vai fazer. E é interessante nós notarmos, queridos irmãos, que Tiago vai pontuando coisas importantes. Você lembra, lógico que lembra, né? Da época do Estrela. Nós chegamos em Lençóis e era o auge, era o banco de muitas pessoas. E eu conheci particularmente uma pessoa que tirou a sua vida, tamanho desespero foi em saber que tinha perdido todo o dinheiro que estava lá. Porque a expectativa da alegria estava naqueles juros. Todos os seus projetos estavam naquela situação. Não estou criticando, eu sei que foi um momento da cidade. Eu estou dizendo que pessoas com aquela situação mudaram. Outros não, né? Que a gente fica sabendo que tem outros por aí. Tem gente que vai lá e coloca dinheiro ainda. Mas o que eu estou querendo dizer nessa noite é que as experiências amargas, as experiências de dores, as experiências de tribulação, elas precisam gerar em nós situações para que no dia de amanhã o Senhor nos use para aconselhar, para fortalecer, para mostrar para aqueles que estão passando aquilo que você já passou. Só quem teve a dor de perder um filho vai poder, de fato, consolar aquele que está de luto. Só aquele que passou por uma experiência de alguém que lutou e venceu o câncer vai dizer assim: eu sei qual é a sua dor,
Eu sei o que você está passando e eu quero te ajudar. Somente aquele que passou pela tristeza de repente ter o seu casamento interrompido, a sua família destruída, poderá ter condições de olhar para alguém que está passando a mesma situação e dizer assim: eu sei a sua dor, eu sei o que você está passando, eu posso tentar te ajudar. E o apóstolo Tiago, ele vai nos mostrar justamente essas características. Perceba que ele diz: meus irmãos, tendes grande alegria quando vocês passarem pelas provações. Sabe por quê? Porque a prova da vossa fé vai produzir a paciência. O momento em que vocês estão passando, a dificuldade que vocês estão passando, a fé de que amanhã será melhor. E a fé não é a gente só nos limitar a crer que vai acontecer alguma coisa, não. Eu estou hoje aqui nessa situação, mas eu não vou parar, eu vou continuar caminhando, porque amanhã vai melhorar em nome de Jesus. Se amanhã ainda não chegou, eu não vou parar, eu vou continuar melhorando, eu vou continuar andando, porque o meu Deus pode responder amanhã, e eu quero chegar amanhã. Isso é essa fé em ação, é essa paciência que o apóstolo Tiago está nos dizendo. Há outros versos que diz perseverança. Talvez você conheça pessoas que já desistiram de muitas coisas. Diz que o brasileiro é empolgado para começar as coisas, né? Ele é especialista em começar, mas ele não é bom para terminar. Pode perceber, a gente empolga em algumas situações, aí daqui a pouco um vai desistindo, o outro vai olhando e falando: acho que não vai dar certo, é melhor a gente voltar a fazer como estava antes. Eu quero te dizer nessa noite que você tem condição sim, da sua fé, fazer com que você não pare, você não desista de crer naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Ele é fiel para cumprir. É interessante que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo de número 6, do 5 ao 6, ele vai tratar situações espirituais. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas Satanás, ele é tão astuto que ele coloca a carne, ele levanta pessoas dentro dos nossos lares, ele levanta pessoas como instrumentos de Satanás, para destruir, para querer desanimar. Eu quero em nome de Jesus nessa noite dizer, que os seus ouvidos estão selados pelo sangue de Jesus, nenhuma palavra vindo do inferno para a sua vida, vai prevalecer, porque você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida. Se a gente sai, a gente percebe isso, está todo mundo aí fora desanimado, o que se mais se fala é crise, o que se mais se fala é dizendo não, é loucura, parece que vai aumentar. Bom, a gente sabe que tudo é consequência de erros que foram feitos, mas eu estou com as promessas de Deus na minha vida, eu estou com aquilo que um dia Deus prometeu. Ele disse, não vai faltar, e eu creio que Ele pode usar até o inimigo para trazer na minha porta, em nome de Jesus. Creia nisso, creia que aquilo que o Senhor tem falado para você, creia que aquilo que Deus um dia confiou a você, Ele te dará condições de perseverar. Não desanime diante das conversas, não desanime diante daquilo que você tem muitas vezes assistido, não desanime por muitas vezes irmãos, aqueles que não creem, porque pode ser que hoje mesmo você esteja tendo pessoas dentro da sua própria casa, olhando para você e trazendo, e não acreditando naquilo que Deus tem para a sua vida. Faça como Jesus, cumpra o seu papel, continue lutando, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa, e lá na frente você verá os frutos para a glória de Deus Pai. Versículo de número 4, o apóstolo Tiago vai dizer-nos, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, Dr. Russell Shedd disse que Tiago aqui ele foi muito bonzinho, né? Sabe quando você quer dar um recado para uma pessoa, mas você acaba aproveitando todo mundo que está assim, e você disfarça para atingir um pouco mais? É o que está acontecendo aqui. Analise a sua vida diante dessa palavra. Coloque-se nesse versículo. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, você será... Eu já disse, eu confessei hoje de manhã, eu estou nesse alguns aí, viu? Tem hora que eu faço cada coisa que Deus deve olhar para mim e fazer assim, ó. De novo, filho. Quantas vezes a gente fala no calor do momento e aquilo traz tristeza no coração de alguém? Quantas vezes a gente olha no calor do momento por falta de sabedoria e aquilo traz prejuízo para alguém? Quantos de nós já fomos machucados por causa de falta de sabedoria de alguém? Não sei você, mas eu me enquadro nesse versículo. Eu me enquadro porque às vezes nós temos a nossa natureza, a nossa personalidade, e se nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus seja aquele que nos molde segundo os padrões que Ele tem para cada um de nós, queridos irmãos, a gente não consegue conviver juntos. Porque a tolice em nós, a falta de sabedoria em nós tem gerado situações amargas no meio da sociedade, no meio da família. E o apóstolo Tiago, ele está olhando a essa igreja, a esse grupo de irmãos, e se ele está dizendo isso é porque há pessoas ali que estão sendo tolas, estão agindo sem sabedoria, estão agindo de qualquer maneira. E ele então agora faz algo que só a Bíblia poderia nos mostrar, como às vezes a gente é petulante em achar que um curso de coaching, também não estou dizendo que é errado fazer isso, mas a gente vê as pessoas tão vibradas nisso, dizendo assim, uau, vou ouvir um guru, vou ouvir um homem muito sábio, e elas gastam dinheiro, e elas investem tempo para aprender sobre sabedoria. E o apóstolo Tiago está dizendo assim, olha, se você tem falta de sabedoria, tem um curso gratuito, se chama oração. Peça para Deus, porque Ele vai te dar gratuitamente sabedoria. Quer sabedoria maior, a de Deus nas nossas vidas? Homem algum poderá dar aquilo que Deus pode dar. Mas perceba que Tiago não para por aí, porque ele percebe que mesmo aqueles que estão pedindo sabedoria, estão tendo dúvidas, não estão tendo fé, estão duvidando, e essas pessoas são aqueles que nós chamamos de inconstantes. Tem gente que você encontra assim, um dia está num sorriso e te abraça, no outro dia parece que nem te conhece. Você falou, ué, o que eu fiz para essa pessoa? Não estou bem hoje. Ué, mas e aí? Qual o problema? O problema é que eu nasci. Aí no outro dia vem... É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Tem gente inconstante. Como a onda do mar vem e volta. Nunca está bom. Um dia está bom, outro dia não está bom. Tem dia que acredita, tem dia que não acredita. Tem dia que é crente, tem dia que não é crente. O apóstolo Tiago está dizendo alguma... Parece que essa carta foi escrita hoje. Parece que chegou na hora certa para nós. E eu estou dizendo isso porque essa semana a gente ria diante de algumas situações.
porque a gente acaba de se comprometer. Perceba as nossas conversas. Sempre tem um terceiro. Analise como que é o seu bate-papo com a esposa. Daqui a pouco tem alguém no meio. Daqui a pouco tem um filho, tem um parente. Perceba as nossas rodas. A gente sempre está terceirizando a conversa. A gente está colocando alguém no meio. E a gente percebe, queridos, em meio às dificuldades, a gente murmurando ao invés de estar glorificando a Deus. Dia atrás estava chovendo demais. Ô Senhor, manda sol, porque não seca a roupa. Agora está sol demais. Ô Senhor, manda chuva, porque está muito calor. Já percebeu como que a gente é? Se nós não nos policiarmos, nós estamos murmurando a todo instante. E o nosso irmão Tiago está dizendo, olha, vocês precisam se alegrar com esse momento que estão passando. Porque isso vai produzir em vocês fé. Isso vai produzir em vocês experiências. Isso vai gerar na vida de vocês confiança, perseverança no Senhor. E vocês não serão essas pessoas que são levadas pelo vento como as ondas do mar, que vai e volta. Não. Pelo contrário, o versículo de número 7, ele diz sobre essa pessoa que não encontrou sabedoria, que não encontrou esse equilíbrio para a sua vida. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Já viu aquele irmão ora para mim? Eu não sou contra pedir oração. A gente é uma igreja que ora uns pelos outros. Mas eu quero te alertar nessa noite que, se você é dependente da oração de alguém, Tiago vai dizer para mim e para você, não pense que essa pessoa receberá do Senhor coisa alguma. Enquanto nós não tivermos uma vida de oração, não adianta ficar pedindo oração para alguém. Deus não irá responder. Eu estou dizendo isso de crente, eu não estou falando isso do ímpio, daquele que o Senhor quer encontrar. Eu estou dizendo de crente que fica na dependência da oração da irmã, da intercessão, da oração do pastor. E você pode perceber que tem muita gente por aí assim. Como é que você está, irmão? Ai, estou tão fraco, estou tão desanimado. Dá vontade de perguntar assim, quanto tempo você tem orado? Tem nem força para orar, lógico. Se já chegou nesse estágio, é porque a situação está feia. Cadê o joelho de camelo? Cadê as horas gastas na leitura da palavra, se alimentando? E eu digo isso, queridos irmãos, com muito temor no meu coração, porque o Senhor tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Ele deseja fortalecer o nosso coração, a nossa confiança, a nossa esperança nele, a nossa comunhão. E você está no lugar certo, porque Jesus te trouxe aqui nessa noite para renovar as suas forças, para dizer, filho, eu te amo. Filho, eu quero te levantar nessa noite. Filha, eu tenho uma palavra para o teu coração, uma palavra de renovo. A partir do verso de número 11, nós vamos perceber o apóstolo Tiago, ele orientando as pessoas naquilo que muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e achamos que a nossa condição financeira, a nossa posição social, aquilo que nós temos, ela vai influenciar. Ao rico, ao pobre, àquele que tem, àquele que não tem. E nós estamos nesse processo de caminhada,
E se o Senhor não voltar, todos nós passaremos pela experiência da morte. E ele vai dizer justamente sobre isso: sai o sol com ardor, a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. O verso de número 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esse versículo, ele é maravilhoso. Esse versículo é tremendo. Esse versículo é inspiração e a certeza de que há um futuro nos aguardando, há um lugar nos esperando, há uma morada que o nosso Senhor Jesus Cristo foi preparar para mim e para você. Por isso ele está dizendo: queridos, se alegrem, porque a eternidade já começou nesse momento, e nós seremos reflexos daquilo que nós passarmos por aqui. Se alegrem, porque no dia de amanhã vocês receberão a coroa da vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não é fácil. Não será fácil. Não será fácil nós passarmos por dias amargos, por dias de enfermidades. Nunca é fácil. Ser crente, desenvolver um papel na sociedade como cristão tem o seu preço. E nós temos visto pessoas sofrerem, sim, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero acreditar e confiar sempre que o Senhor está preparando um lugar para aqueles que têm passado por essas provações. E nesse lugar não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, reinará a paz de Cristo, nos alcançará e nós viveremos com Ele eternamente. O que nós levaremos daqui? Abra sua Bíblia em Mateus 7, e eu já quero fazer desse texto os nossos últimos versículos, porque Jesus vai nos dizer algo que eu não disse nessa manhã, porque o Senhor preparou esse texto para agora à noite. Mateus 7, 21. São palavras de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Perceba que Tiago vai se apresentar dizendo que ele é servo do Senhor. E Jesus está dizendo aqui que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Perceba que Tiago, ele já tem a compreensão daquilo que é o reino de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é sofrer por causa do Evangelho, de não simplesmente ter palavras para dizer, mas atitudes para poder apresentar diante de Deus, apresentar as suas mãos, o seu trabalho, a sua vida diante de Deus. Jesus continua dizendo no verso de número 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se Tiago não tivesse aberto o seu coração para que o Espírito Santo fizesse a obra, ele poderia ser um desses em que, ao longo da sua vida, disse: Senhor, Senhor. Nós temos vivido dias em que a gente tem testemunhado tantas coisas, em que a gente olha, se entristece, de tanto escândalo que tem acontecido até mesmo no nosso meio. Deus não nos deixou a responsabilidade de julgar e cuidar da vida de ninguém. Esse texto diz claramente algo individual, de alguém que vai apresentar ao Senhor. E o Senhor está dizendo que não são poucos. Muitos naquele dia me dirão. Sabe por quê? Haverá muitas surpresas nesse dia. Surpresas daqueles que não enxergaram a aprovação como algo que Deus havia permitido. Muitos que murmuraram ao invés de glorificar ao Senhor. Muitos que abriram mão daquele momento de luta, simplesmente abandonaram tudo aquilo que Deus tinha colocado para a sua vida. E essas pessoas terão a triste infelicidade de dizer: Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome, eu dei dízimo todo mês, eu ajudei os pobres todos os meses, Senhor, o Senhor me usou até para curar, até para expulsar demônio. Eu quero deixar bem claro que no céu não entra crente, porque crente até o diabo é. No céu entrarão os salvos e remidos pelo sangue de Jesus e que entenderam a sua vida dentro da palavra de Deus, obedeceram às Escrituras. E o Senhor Jesus começa dizendo, continuando, o verso de número 24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Meu irmão e minha irmã, nessa noite você tem a oportunidade de escutar, mas o texto não encerra, e Jesus continua dizendo: e as pratica. Aqueles que põem em prática as minhas palavras, ele será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente tem visto esse desastre natural na América Central, na Flórida, e nós precisamos orar pela vida daquelas pessoas. Eu vi hoje a magnitude do tamanho desse furacão. Ele é maior do que o maior estado dos Estados Unidos, que é o Texas, que é mais de 600 quilômetros quadrados. O tamanho, a força. E em algumas filmagens você vê as casas sendo arrancadas. Tamanha fúria do vento. E o Senhor está dizendo que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa espiritual. Alguns irmãos muito bons em construção aqui. E eles vão dizer se uma casa está bem estruturada. Uma casa que tem rachaduras demais é porque ela não foi muito bem alicerçada. Uma casa na areia, ela facilmente é derrubada. Porém, Jesus está dizendo sobre a nossa vida espiritual. Perceba que as duas casas sofrem o ataque da fúria. A fúria da chuva, dos ventos. Jesus não está dizendo que aqueles que o servem estão imunes a passar pelas tribulações.
Jesus não está dizendo aqui que quando você aceitou o Evangelho, você já não ia ter mais lutas. Tiago diz a mesma palavra, que é para ter alegria com as provações, ou seja, o crente tem provação. O crente passa por dias difíceis, mas o que está afirmado na rocha, vem a chuva, corre os rios, assopra os ventos, batem contra aquela casa, porém ela não cai, porque estava edificada sobre a rocha se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porém, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, quem ouve as palavras aqui à noite hoje e amanhã está murmurando novamente, amanhã não está entendendo porque Deus permitiu passar por essa situação e volta a murmurar, e volta a projetar a sua frustração em alguém ou até mesmo em Deus. Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Essas pessoas são as que o Senhor compara com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos. Perceba que são os mesmos elementos da casa que estava sobre a rocha. E o texto encerra dizendo: e foi grande a sua queda. Que em nome do Senhor Jesus, meu querido e minha querida irmã, você e eu possamos sair nessa noite não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu jamais serei pessimista. Eu jamais serei pessimista. Mas eu não posso deixar de abrir os seus olhos para dizer: olha, amanhã tem, e o próprio Jesus diz que basta ao seu dia o mal. Eu não sei o que virá sobre a sua vida durante a semana. Eu não sei quais serão as tribulações que você passará. Mas eu quero te dizer as palavras de Jesus: se a sua vida, se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, você não será destruído. O Senhor te sustentará. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e diz: o Senhor vai te sustentar, meu irmão. Ele prometeu que vai te sustentar. Quantos creem nessa palavra? Dá um glória a Deus bem forte. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Nosso diferencial é que a gente não desiste. A gente não retrocede, a gente não para. Está difícil, está complicado. Continue adorando ao Senhor Jesus. Continue cantando louvores ao Senhor. Vem cantar louvores ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Continue bendizendo ao Senhor. Enquanto o que murmura não vai receber de Deus a resposta, porque ele está murmurando. Você está na mesma prova, na mesma luta, mas você está ali glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo por aquilo que Ele fará nas nossas vidas. E como diz nosso querido pastor Matias, a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Eu continuo crendo que nós seremos vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.